vamos falar sobre a Defensoria Pública. Defensoria Pública também é uma função essencial à Justiça, que vai ter o grande objetivo de prestar uma assistência jurídica àqueles necessitados, àqueles hipossuficientes, né? O fundamento da existência da Defensoria Pública, vem aqui comigo, o fundamento da existência da Defensoria Pública está lá no artigo 5º. O artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Assistência jurídica integral e gratuita. Para quem? Para os hipossuficientes, aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Então, esse dispositivo é o fundamento da existência da Defensoria Pública, porque essa assistência jurídica integral e gratuita é prestada pelo Estado por meio da Defensoria Pública, tá? E vamos falar um pouco mais sobre a Defensoria Pública, aí eu chamo a sua atenção aqui para o artigo 134. A Defensoria Pública é uma instituição de caráter permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º. Então vejam, meus amigos, a Defensoria Pública ela foi objeto de sucessivas emendas constitucionais, né, que fizeram com que ela se tornasse o que ela é hoje, né? Esse caráter aqui, instituição permanente, isso aqui é algo que foi introduzido pela emenda constitucional número 80 de 2014. A emenda constitucional 80 de 2014 é muito importante, porque ela é responsável por conferir maior importância para a Defensoria Pública. E uma das coisas que ela fez foi dizer que a Defensoria Pública é instituição permanente. O que significa dizer que é uma instituição permanente? Significa que a Defensoria Pública, ela não é uma instituição de governo. Não, ela é uma instituição do Estado brasileiro, né? É uma instituição do Estado. Por isso, na Constituição de Estado, ela tem um caráter permanente, tá? A Defensoria Pública, falando da natureza dela, eu digo para vocês que ela é uma instituição autônoma. É uma instituição autônoma. É uma instituição independente. Ela não está vinculada ao Poder Executivo. Ela não está sujeita à interferência de outros poderes do Estado. Inclusive, tem decisão interessante no STF que diz que é inconstitucional, olha só, é inconstitucional, uma lei estadual que diz que a Defensoria Pública é vinculada a uma Secretaria de Estado. Não pode ser. Secretaria de Estado é do Poder Executivo. A Defensoria Pública vinculada à Secretaria de Estado, ela estaria vinculada ao Executivo, o que é contra, o que vai totalmente no sentido contrário ao que eu disse agora, de que a Defensoria Pública é uma instituição autônoma, é uma instituição independente, não se vincula a nenhum poder do Estado, tá? Outra coisa aqui, ó, a emenda 80 de 2014, ela também deixou claro que a Defensoria Pública vai defender os necessitados, seja judicialmente, seja no campo extrajudicial. Então aqui, essa defesa é quando já existe uma lide formada, né? Quando já existe uma controvérsia judicial ou uma controvérsia administrativa, né? Mas olha, a Defensoria Pública também atua aqui, ó, na fase anterior à lide. Ela atua na orientação jurídica, né? Conversando com um defensor público há algum tempo, ele me disse o seguinte, olha, a Defensoria Pública, ela vai atuar, sabe quando?
quando todos os outros órgãos públicos deixaram o indivíduo de lado, né? Claro, ela não é só quando isso acontecer. Não precisa demonstrar que os outros órgãos públicos te deixaram do lado para você procurar a Defensoria Pública. Não, não é isso. Mas as pessoas, os necessitados, os hipossuficientes, eles procuram a Defensoria Pública, em regra, quando eles já tentaram recorrer a todo mundo e não conseguiram qualquer tipo de apoio. Então ele recorre à Defensoria Pública para ter uma orientação jurídica, para que a Defensoria Pública possa ajudá-lo numa lide, numa controvérsia judicial, extrajudicial, né? Essa é a grande missão. Então vejo que nesse sentido, a Defensoria Pública, ela busca a promoção dos direitos humanos, em especial daquelas minorias que estão sendo mais afetadas e que não têm condições para se defender, né? Então, os hipossuficientes, aqueles necessitados. Vem aqui comigo, ó. Então, ela tem esse papel na defesa dos direitos, promoção dos direitos humanos, ó. E, como tal, ela é uma expressão e instrumento do regime democrático. Lembrando que democracia não é apenas o respeito à vontade da maioria, né? Democracia é muito mais do que apenas o respeito à vontade da maioria. Democracia também significa respeito aos direitos fundamentais, em especial os direitos fundamentais das minorias, né? E aí o papel da Defensoria Pública cresce de importância. Vamos seguir em frente, meus amigos? Falando agora em princípios institucionais. Isso aqui também é novidade da Emenda Constitucional 80 de 2014. Quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública? São os mesmos do Ministério Público. Então, princípios institucionais: a unidade, a indivisibilidade, e a independência funcional. Esses são princípios institucionais. Atenção, meus amigos. Esses princípios institucionais, eles já existiam mesmo antes da Emenda Constitucional 80. Só que eles estavam previstos apenas na lei. O que a Emenda Constitucional 80 fez foi constitucionalizar esses princípios institucionais da Defensoria Pública. Então, apenas para recordar, princípio da unidade. Aplica-se lá ao Ministério Público e aplica-se aqui. Então, veja, a Defensoria Pública deve ser vista como uma instituição única, sob o comando de um único chefe. Então, há uma Defensoria Pública nacional, vamos pensar assim, né? Claro, existem divisões, existe uma divisão orgânica dentro da Defensoria Pública? Existe. Até para que se possa respeitar a repartição de competências entre os entes federativos. Mas a Defensoria Pública deve ser vista como uma instituição única, né? Chefiada por um único chefe, uma única pessoa, né? Existe no âmbito federal, existe o Defensor Público Geral da União, aí também vai ter o Defensor Público Geral no Estado, né? Vamos lá. Indivisibilidade. Os defensores públicos, eles não estão vinculados a um processo. Ou seja, eles podem ser substituídos por outro. Indivisibilidade. Independência funcional, o defensor público atua segundo a sua livre convicção, sua livre consciência jurídica. Tá? O ingresso na carreira da Defensoria Pública. Ingresso na carreira da Defensoria Pública, ele se faz mediante concurso público. Concurso público de provas e títulos. Não é só um concurso de provas, tá? É um concurso público de provas e um concurso provas e títulos, tá? A remuneração do pessoal da Defensoria Pública, né, dos defensores públicos, se faz mediante subsídio, né, que é uma parcela única. E falando de garantias, os defensores públicos, eles têm a garantia da inamovibilidade e
também vão ter a garantia da irredutibilidade de subsídios. Atenção para o que eu vou dizer aqui. Os defensores públicos, eles não têm, vou colocar aqui abaixo, eles não têm vitaliciedade. Os defensores públicos não têm vitaliciedade. Vitaliciedade não é uma garantia dos defensores públicos. Guarda isso, porque é aquele negocinho que cai na prova e todo mundo erra. Vitaliciedade é um atributo de quem? É um atributo dos juízes e dos membros do MP. Claro, cumpridos os requisitos constitucionais. Defensor público não tem vitaliciedade. Defensor público, ele tem inamovibilidade. Ele não tem vitaliciedade. Ele tem inamovibilidade, não pode haver remoção de ofício. E eles gozam da irredutibilidade de subsídios. Afinal de contas, todos os servidores públicos gozam dessa irredutibilidade de subsídios. Não é grande vantagem isso aqui, né? Um ponto que vale a pena vocês levarem para a prova é o seguinte. Os defensores públicos não podem exercer advocacia fora das atribuições institucionais. Não podem exercer advocacia fora das atribuições institucionais deles. Ricardo, e os procuradores e os advogados públicos? Olha, vai depender de cada carreira. Vai depender da lei de cada carreira. Por exemplo, é possível que um procurador do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio, se não me engano lá no Rio é assim, procurador do Estado do Rio, ele pode exercer advocacia privada também, né? Então ele pode advogar em nome, defendendo o Estado do Rio, e ele pode atuar também na advocacia privada, tá? Em alguns estados isso não é admitido, em outros é admitido. Para os defensores públicos, nós temos aqui uma vedação geral. O defensor público, que é quando você pensar no defensor público, pense que ele é um advogado de um hipossuficiente. Tá? Pensa assim que você mata o 10. O que é o defensor público? É um advogado de um hipossuficiente. O defensor público, ele não pode exercer advocacia fora das atribuições institucionais dele. Tá? É uma vedação absoluta, tanto à Defensoria Pública da União, quanto aos defensores públicos dos estados. Tá? Não pode exercer advocacia fora das atribuições institucionais. No caso dos advogados públicos, vai depender da lei de cada carreira, de cada instituição. Tá? Vamos em frente. Falando agora da autonomia da Defensoria Pública, que é um ponto importante aqui, né, da gente conversar. A autonomia da Defensoria Pública, ela pode ser, uma autonomia administrativa, uma autonomia funcional e uma autonomia orçamentário-financeira. Autonomia orçamentário-financeira. Então, a regra aqui é a mesma do Ministério Público, né? Autonomia administrativa. Autonomia administrativa. A Defensoria Pública, ela vai ter competência para celebrar um contrato administrativo, para fazer uma licitação. A Defensoria Pública vai ter competência para prover cargos públicos mediante concurso, né? Ela tem competência para apresentar ao Legislativo projeto de lei que busca aumentar a remuneração de cargos, né? Então dispõe sobre política remuneratória, criação de cargos. Então ela tem uma autonomia administrativa bem grande. A autonomia funcional diz respeito à liberdade que os defensores públicos têm para atuar segundo as suas convicções jurídicas.
Sua livre consciência jurídica. Veja, a Defensoria Pública não está sujeita à interferência de outros poderes do Estado. Ela não está subordinada a nenhum dos poderes. E ainda, autonomia orçamentária e financeira. A Defensoria Pública apresenta proposta orçamentária. Então, isso aqui é uma regra que vale tanto para a Defensoria Pública da União, né, quanto para a Defensoria Pública dos Estados, tá? Elas têm competência, elas vão apresentar a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária, aí é idêntica à regra para o Judiciário e para o MP. A Defensoria Pública apresenta a proposta orçamentária, mas é uma proposta orçamentária que tem que ser feita observando-se os limites definidos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se a Defensoria Pública apresentar uma proposta que não está observando os limites da LDO, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Poder Executivo vai fazer ajustes, vai fazer cortes. A Defensoria Pública não apresentou a proposta orçamentária dentro do prazo previsto na legislação, né? O que acontece? O Poder Executivo considera os valores que estão na LOA em vigor. Tudo bem? Considera os valores da LOA em vigor agora. Certo? Então vamos lá. Defensoria Pública, ela apresenta a sua proposta orçamentária. Um detalhezinho aqui. Eu queria comentar com vocês a respeito da Defensoria Pública do DF. Quem é que tem competência para organizar e manter a Defensoria Pública do DF? Ela é organizada e mantida pelo DF. Muita atenção quanto a isso, porque eu não quero que você erre na hora da prova. Poder Judiciário do DF e Ministério Público do DF são organizados e mantidos pela União. Já falamos isso em outros momentos do curso. Agora, a Defensoria Pública do DF não é organizada e mantida pela União. E aí que todo mundo erra, né? A Defensoria Pública do DF é organizada e mantida pelo próprio DF. Tá? Falando agora genericamente, para organizar, para falar sobre a organização da Defensoria Pública, e eu não estou falando agora só do DF, estou falando da União, dos Estados, eu preciso também de lei complementar, né? Então eu vou ter uma lei complementar para organizar, né? Para tratar a organização e funcionamento da Defensoria Pública da União. Eu vou precisar de uma lei complementar que vai tratar da organização da Defensoria Pública de cada estado, uma lei complementar estadual, né? Então, a mesma coisa que nós tivemos para a AGU, que é lei complementar também, que vai tratar da organização e funcionamento, mesma coisa em relação ao Ministério Público, lei complementar falando de organização e funcionamento. Então, a lógica aqui é a mesma, tá? Organização e funcionamento da Defensoria Pública da União depende de uma lei complementar. Organização e funcionamento da Defensoria Pública de cada estado, uma lei complementar estadual de cada estado. Tudo bem? A iniciativa dessa lei aí. Iniciativa, vamos lá. Lei complementar federal que versa sobre a organização e funcionamento da Defensoria Pública da União. É de iniciativa concorrente do Presidente da República e do Defensor Público Geral da União. Tá? Vamos em frente. Questão de prova. Aos integrantes das carreiras da advocacia pública e da defensoria pública, aplica-se igualmente a regra constitucional, segundo a qual? Letra A. Então aqui, ó, tá falando que se aplica igualmente uma determinada regra. Letra A. Ingressam nas classes iniciais das carreiras mediante concurso público de provas e títulos, sendo vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Essa daqui é uma regra que ela se aplica igualmente
para os advogados públicos, para os defensores públicos? Não. Tá errada, gente. Por quê? Essa regra da letra A, ela se aplica, sabe para quem? Para os defensores públicos. Por quê? Olha, os advogados públicos também eles entram na carreira mediante concurso de provas e títulos, tá? Só que os advogados públicos, alguns, né, dependendo da lei de cada estado, eles podem exercer advocacia privada, sim. Os defensores públicos é que não podem exercer advocacia fora das atribuições institucionais. Letra B. Exerce nos termos da lei complementar que dispuser sobre a organização e funcionamento da instituição que integram as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Tá errada, por quê? Isso aqui não é uma regra que se aplica igual para os dois. Consultoria e assessoramento do Poder Executivo é missão da advocacia pública só. Letra C. Goza das garantias da inamovibilidade e vitaliciedade. Errado. Olha, advogados públicos, né? Imagina o aquele que passa no concurso de procurador federal, de advogado da União. Ele não tem nem a vitaliciedade, nem a inamovibilidade, nenhum dos dois. Vitaliciedade é só para juiz e para membro do MP, tá? O defensor público tem a inamovibilidade, mas não tem a vitaliciedade. O advogado público não tem nenhuma nem outra, tá? Então, errada essa daqui, a letra C. Letra D. Estão proibidos de receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Isso aqui não está previsto na Constituição como uma vedação para eles. É uma vedação que existe para os membros do MP e para os juízes. E a letra E, por exclusão, vai ser o nosso gabarito. Essa letra E não era fácil, não, porque ela misturava aqui com o assunto de administração pública, né? Então, você tinha que estudar, saber um pouco de direito administrativo, né? De administração pública. Aqui, ó. Abono de permanência. Os dois, tá? Defensores públicos, advogados públicos fazem jus ao abono de permanência, previsto para os servidores titulares de cargo efetivo, caso completem as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade. Então, esse abono de permanência é devido para os servidores públicos nessa situação. Completar as exigências para aposentadoria voluntária, mas continuaram trabalhando. Aí eles vão fazer jus a esse abono de permanência, tá? Isso aqui é uma garantia não só dos advogados públicos, dos defensores públicos, mas é um direito para todo e qualquer servidor público, tá? Então, o gabarito letra E. Não era fácil essa questão, não, mas dava para resolver, né? Mesmo se você não tivesse estudado direito administrativo, dava para você resolver por exclusão. Vamos lá, vamos em frente. Agora vamos falar da advocacia privada. Muita gente se esquece disso, mas a advocacia privada também é uma função essencial à justiça, né? Também é uma função essencial à justiça. Muitos acabam falando sempre, quando fala em funções essenciais à justiça, a pessoa se lembra apenas do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, se esquecendo da advocacia privada. Claro, nosso objetivo aqui vai ser falar apenas do que está na Constituição. Poderíamos falar muito sobre a advocacia privada se a gente fosse estudar aqui o Estatuto da OAB, né? Não é nosso objetivo aqui falar do Estatuto da OAB, né? O objetivo é falar apenas do que está na Constituição. E a Constituição fala pouquinho sobre a advocacia privada. O que a Constituição fala sobre a advocacia privada? A advocacia privada aparece lá no artigo 133, dizendo assim, ó, o advogado é indispensável à administração da justiça. Advogado é indispensável à administração da justiça. Esse é um princípio, é o princípio da indispensabilidade do advogado. Em regra, para que se entre com um processo na justiça,
é necessário da presença de advogado. O advogado vai ter que peticionar, o advogado vai ter que assinar o processo, né? Então é o princípio da indispensabilidade do advogado. Em regra, precisa de advogado. Mas eu pergunto para vocês, esse daqui é um princípio absoluto, sim ou não? Não é um princípio absoluto, porque há exceções. Há casos em que não é necessário um advogado para entrar na justiça. Quais são esses casos? Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Quais são as exceções? Habeas corpus. Primeira exceção. Habeas corpus. Você mesmo pode impetrar um habeas corpus. Não há necessidade de advogado para se impetrar habeas corpus. É uma ação gratuita e que independe de advogado. Também é uma exceção aqui, em certos casos submetidos a juizados especiais. Em certos casos submetidos a juizados especiais, não é necessário um advogado. Tudo bem? O artigo 133, ele ainda fala mais, um pouco mais. Quer ver o que ele fala também? Ele fala assim, olha, o advogado, no exercício da sua profissão, ele é inviolável, tá? Diz, olha, o advogado é inviolável por atos e manifestações no exercício da profissão de advogado. Essa daqui é uma verdadeira imunidade material de que dispõem os advogados, né? Ele é inviolável. No exercício da sua profissão de advogado, ele é inviolável pelos atos, pelas manifestações dele. É uma imunidade material. Só que também não é uma garantia, essa inviolabilidade do advogado, não é absoluta. Não é absoluta. Por quê? Porque se ele cometer excessos, ele pode ser responsabilizado. Tá? Então ele é inviolável. E aí eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, salvo quando ele cometer excessos. O advogado pode sim ser responsabilizado pelo crime de calúnia, quando ele imputa um crime a uma pessoa. Ele pode ser responsabilizado também pela prática do crime de desacato. Ele pode ser responsabilizado pelos excessos que cometer, tá? Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Agora, mais uma questão para a gente resolver. TRT da terceira região. Peguei aqui uma questão de 2015, mas que está bem didática. Vamos lá. Sobre os órgãos que exercem as chamadas funções essenciais de justiça, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Letra A. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Certo ou errado, gente? Meus amigos, questão correta. O Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária. Quem mais elabora a proposta orçamentária? A Defensoria Pública também elabora a proposta orçamentária. O Poder Judiciário elabora a sua proposta orçamentária, sempre dentro dos limites estipulados, definidos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos lá, mais um. A destituição do PGR, por iniciativa do Senado, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta da Câmara. Meus amigos, essa daqui, ela vai estar errada. Por quê? O que a Constituição fala é a destituição do PGR por iniciativa do presidente da República deve ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Tá? Então, errado. E, portanto, é o nosso gabarito, que a gente quer errado. Letra C. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Está correta, é isso mesmo.
destacando aqui apenas o seguinte, o advogado-geral da União, ele não precisa da aprovação do Senado Federal e ele nem mesmo precisa ser integrante da carreira. Ele é de livre nomeação do presidente. Vamos lá, mais uma. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Questão correta. Falou dos dois princípios aqui, ó. Princípio da indispensabilidade do advogado e princípio da inviolabilidade do advogado, que é uma imunidade material. Ambos são relativos. Letra E. São princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Correta. Esses princípios aqui são princípios institucionais da Defensoria Pública e também são princípios institucionais de quem? Do Ministério Público. Fechou? Tranquilo, né? Vamos lá. Meus amigos, então, nós terminamos aqui o estudo das funções essenciais da justiça.